Boa noite a todos. Estamos ao vivo hoje, dia 6 de outubro de 2020, para a nossa 7ª live da FLZ4 Consultoria Estratégica. Na nossa 7ª edição, eu tenho a honra de trazer aqui o professor Augusto Cruz com o tema lesão diafragmática induzida pela ventilação mecânica. Augusto, grande Augusto, docente, coordenador de pós-graduação em fisioterapia hospitalar intensiva, graduado pela Unasp, onde eu tive a honra de trabalhar de 2000 a 2002, especializado em fisioterapia intensiva pela FAC Redentor, aperfeiçoamento em pediatria hospitalar pela Unifesp. O Augusto ele tem um canal, na verdade, no YouTube, né, com 2.400 seguidores e 39 mil seguidores no Instagram. Muito legal, Augusto. Obrigado pela presença, por ter aí atendido o nosso convite. É uma honra contar com você, com um tema muito interessante, né? Até porque o diafragma ele é um músculo estriado esquelético em forma de cúpula, né? E que serve de limite e fronteira entre a cavidade torácica e abdominal. Viu só como eu sei também de fisioterapia? E, obviamente, que o diafragma, por ser um músculo estriado esquelético, ele tem uma série de propriedades e características importantes, né? E também, provavelmente, algumas particularidades, principalmente por ter um papel importante aí, né, na mecânica ventilatória. Então, eu agradeço a sua presença e gostaria que você ficasse à vontade para abordar aí o tema de hoje, lesão diafragmática induzida pela ventilação mecânica. Obrigado. Du, obrigado pelo convite. Quero agradecer a FLZ4 Consultoria pelo convite de estar com vocês falando de um tema novo, não novo, vocês vão perceber que tem sido discutido com mais ímpeto nos últimos anos, e ainda mais com você, um grande amigo, um professor que eu admiro muito, e eu posso falar que se eu fosse trabalhar no seminário, você fez a lição de casa, você estudou aí o diafragma, mas já vou estar falando o seguinte, o termo que as pessoas utilizam, inclusive foi por isso que eu dei esse tema para a nossa aula, é o de lesão diafragmática induzida pela ventilação mecânica, mas particularmente já vou começar a talvez polemizar um pouco, que não podemos considerar somente o diafragma como um músculo ventilatório. Então, esse termo, em minha humilde opinião, é um termo limitado, apesar de ser o termo que nós utilizamos e encontramos aí nas pesquisas nas bases de dados indexadas, tá? Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que é um tema que é pertinente do nosso trabalho à beira-leito. Nós falamos tanto sobre ventilação, o fisioterapeuta atua tanto em condução da ventilação mecânica, e ainda mais agora entrando junto nessa temática clínica que a fisioterapia tem na ventilação. Associado à funcionalidade, que é a nossa essência profissional, eu acho que os nossos resultados eles podem aumentar absurdamente à beira-leito, sejam resultados clínicos com o paciente, sejam resultados financeiros para a equipe, né, no gerenciamento, nos indicadores, que é extremamente importante. É por isso que eu trouxe esse tema da lesão diafragmática induzida pela ventilação. Então, bora lá. Não vou precisar explicar o que é o diafragma, porque o professor Eduardo Filho Augusto, eu acho que está sem áudio. O áudio seu ele cortou. Você está ouvindo ou não? Está me ouvindo? Não? Eu acredito que esteja sem áudio. A gente também não está te ouvindo. Se você puder depois dar uma olhadinha aqui no chat, que o Leandro te orienta
com calma. A nossa live de hoje é sobre lesão diafragmática induzida pela ventilação mecânica. Nós estamos aqui com um problema. Acontece, obviamente, transmissão ao vivo. Estamos aqui com 6 telespectadores no momento e peço um pouquinho da paciência de cada um de vocês em relação ao áudio que o Augusto e o Leandro já estão aqui tentando solucionar. Também aproveito para convidar todos aí a participarem, né, a visitarem ao site www.flz4.com.br e o canal do YouTube da FLZ4, que estão as lives aí relacionadas às semanas anteriores, tá? Então, eu vou pedir para vocês mais um pouquinho de paciência, enquanto o Leandro e o Augusto vão resolvendo aí a questão do áudio, que nós estamos tentando resolver, tá bom? A Alexia já colocou aqui que o áudio está cortado. Vou pedir aí um pouquinho de paciência, Alexia. Hoje o tema é lesão diafragmática induzida pela ventilação mecânica, né? A ideia hoje é o Augusto fazer uma abordagem sobre a função muscular, as características também da fibra muscular, né? Do músculo diafragma, que é um músculo estriado esquelético, e qual é o impacto, né, do excesso e da falta de ventilação para o músculo diafragma, né, e principalmente em relação ao desuso, que, como ele estava comentando aí no início, com o corte do áudio, né, um músculo que, obviamente, ele tem uma capacidade aí importante, né, para o organismo, e ele pode, obviamente, favorecer ou não a independência funcional do indivíduo, tá? Além disso, também na temática, ele vai procurar abordar como monitorizar esse excesso ou essa falta de ventilação em cima dos parâmetros, obviamente, né? E ele vai abordar o impacto da sedação e do bloqueio neuromuscular, especificamente no músculo diafragma, tá? Então, mais uma vez, eu peço um pouquinho de paciência a todos aí em relação ao problema técnico que nós estamos passando. Na próxima semana, nós teremos uma live com a doutora Carolina Gomes Matarazzo e o doutor Caio Eduardo Lopes Meschiati. O tema da nossa 8ª live na próxima semana é a simetria craniana, mitos e verdades. A próxima terça-feira, deixa eu dar uma olhada aqui na minha agenda, é dia 13 de outubro, das 8 às 9 horas, então é a temática das próximas lives. E também aproveito para, enfim, solicitar que todos acessem o canal do YouTube da FLZ4 e se inscrevam no canal, né? Então, existem várias palestras e lives anteriores, temáticas, que nós abordamos em semanas, nas terças-feiras anteriores. Como eu comentei anteriormente, nós estamos hoje na nossa 7ª live, né? Na 7ª edição da live da FLZ4. E também aproveito para convidá-los, né, para que acessem as redes sociais do Facebook, Instagram, YouTube e LinkedIn da FLZ4. Uma novidade também importante para compartilhar com todos vocês é o blog da FLZ4, né? Na semana passada, no final da semana passada, foi feito o lançamento do blog. Nós já temos lá algumas matérias disponíveis. Então, todas as quartas-feiras nós vamos incluir textos, né, sobre educação, gestão em saúde, também sobre a área de pesquisa, enfim, né, são temas aí interessantes e que podem contribuir de uma maneira positiva para a atuação profissional, para a atuação acadêmica de cada um de vocês que estão me ouvindo.
Lembrando que estamos com um problema técnico, como a audiência é rotativa, hoje a nossa live é sobre lesão diafragmática induzida pela ventilação mecânica com o professor Augusto Cruz, tá? Então, pedir um pouquinho de paciência para vocês que estão nos assistindo, para que a gente retome assim que possível. Acredito que o Leandro já deve estar resolvendo aí com o Augusto essa questão. A Doris está nos assistindo, a Daniele Santana Xavier, quero mandar aqui um abraço. Tivemos aqui algumas curtidas e tem outras pessoas nos acompanhando também, tá? 5 pessoas pelo canal, pelo perfil do Facebook, 2 pessoas pelo canal do YouTube. Então, quero agradecer a todos aí que estão nos assistindo. Lembrando que, obviamente, é uma temática bastante importante e interessante, até pelo fato do diafragma ser um músculo estriado esquelético. O desuso, né, ele também pode ser caracterizado, né, nesse músculo, né, como todo músculo estriado esquelético, ele possui uma inervação, então prováveis bloqueios neuromusculares também podem influenciar no desuso dessa musculatura, e é o tema que nós vamos abordar no dia de hoje. Só lembrando, no nosso canal do YouTube, nós temos as lives anteriores, lives relacionadas à abordagem da assessoria de imprensa, para o profissional de saúde, lives abordando a questão de contratos, expectativas versus realidade. Temos também disponíveis lives relacionadas a branding, né, que foi uma live muito interessante sobre a construção da marca, e são lives, obviamente, que têm relação com os serviços, né, da FLZ4, consultoria e assessoria estratégica. Tá? Então, convido mais uma vez a todos vocês participarem e se inscreverem, no canal do YouTube da FLZ4 Consultoria, beleza? Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso chat. O Augusto está tentando se reconectar, então vamos aguardar mais um pouco para iniciar a live com o professor Augusto Cruz, tá? Eu ia pedir para o Leandro, eu vou compartilhar a minha tela, Leandro, para mostrar o site da FLZ4 Consultoria para a galera que está nos assistindo. Acho que é interessante a gente aproveitar esse momento. Então, eu vou fazer o compartilhamento aqui de tela. É um site muito bacana, que nós fizemos aí com muito carinho para todos os nossos clientes, enfim, ex-alunos, pessoas que nos seguem, tá bom? Estou compartilhando aqui. Acredito que já esteja aí disponível, né? Eu não consigo agora enxergar aqui a minha tela do StreamYard, mas vocês estão aqui acompanhando o site da FLZ4 Consultoria. Então, só lembrando, são consultorias na área educacional, saúde, treinamento e pesquisa, e eu convido a todos aí a acessarem o site, visitarem, conhecerem aí os serviços, né? O blog que está disponível nessa semana é sobre o grande dilema, como elaborar o meu currículo. Então, um texto bacana que eu e o Leandro Lazareschi preparamos aí para o site. Nós já temos outros textos aí importantes, com temas importantes e interessantes para toda quarta-feira ficarem disponíveis no site da FLZ4 Consultoria, tá? Então, são serviços interessantes que vocês podem aí, enfim, conhecer detalhes com o decorrer da apresentação. Augustão, voltou, cara? Rapaz, vai entender o que aconteceu. Sabe quando realmente trava tudo? Até a coluna se deixar, viu? Fica tranquilo. Ótimo. Então, vou pedir para o Leandro, você que vai compartilhar, né, Augusto, a apresentação. Isso, vou compartilhar.
certo? Vamos lá. Dessa vez vai dar tudo certo, hein? É isso aí. Isso aí, pessoal. Peço desculpas pelo problema técnico que eu tive. O computador decidiu travar por completo. Não consegui visualizar absolutamente nada, não conseguia mexer, não conseguia manusear nem a plataforma, nem o Chrome, nem os slides, nem nada. Então, agora voltando, é só aguardar dar início aí na apresentação para vocês. Vamos lá. O Leandro falou que a apresentação sumiu. É hoje, hein, Du? É, hoje acontece, né? Bem, eu A gente acho fez que o isso. teste. Vai, Enquanto o Leandro falou uma coisa aqui que eu acho que dá para a gente fazer. Vamos embora. Beleza, eu acho que a gente poderia, pelo menos eu fiz um roteiro aqui, né, falando um pouquinho sobre a importância desse tema. Eu acho que você fez até essa introdução, e a questão das características da fibra, né, muscular do músculo diafragma, que é um músculo estriado esquelético. Então, fica à vontade, Augustão, e eu vou, obviamente, fazendo um bate-bola aí com você. Beleza. Então vamos no gogó, como o Leandro falou, e vamos para cima, né? Pessoal, nós entendermos um pouco sobre o que é a lesão diafragmática induzida pela ventilação mecânica, nós precisamos primariamente entender e conhecer as características da fibra muscular, assim como o Eduardo já havia iniciado, antecipado. O músculo diafragma, apesar de ser um músculo estriado e esquelético, tem características estruturais semelhantes a todos os demais. Ele é um músculo que, a depender da fase da vida que o indivíduo está, ele apresenta uma quantidade de tipos de fibras distintas, dado pela condição da mecânica pulmonar. Nós sabemos que durante aí a fase do recém-nascido até o lactente, a mecânica pulmonar ela é extremamente desfavorável, né? O número reduzido de alvéolos de baixa complacência, uma via aérea de menor calibre que causa aí uma alta resistência, tornam a ventilação algo muito complexo e que exige um gasto energético muito grande. Para que se consiga vencer todo esse trabalho ventilatório, é necessário que as fibras musculares do diafragma, do recém-nascido principalmente, elas tenham um número maior, um percentual maior de fibras de contração rápida, de fibras de intensidade, de fibras de força, e um número menor de fibras de contração lenta, de fibras de endurance, podendo chegar, gente, até 70% de fibras do tipo 2 no RN e 30% do tipo 1. Obviamente que isso tem uma pequena variação, entre 55 até 70, variando aí de acordo com as relações da mecânica pulmonar. No adulto, como tudo já foi desenvolvido, e o número de alvéolos, ele praticamente aumentou 1000 vezes, a complacência pulmonar aumentou consideravelmente, a elastância aí foi reduzida. A via aérea de maior calibre agora diminuiu consideravelmente também a resistência das vias aéreas. A mecânica pulmonar é muito favorável. E a gente nem sente mais aquele trabalho de ventilar como um RN sente. Aí você deve se perguntar, como que eu consigo entender que um RN sente o trabalho da ventilação? Vale lembrar que grande parte do período do recém-nascido durante o dia é dormindo. Isso se dá pelo fato do gasto energético, de todo o balanço energético, ter um direcionamento do maior percentual para a ventilação. Já no adulto, esse balanço energético, o consumo da ventilação é extremamente inferior, então nós conseguimos realizar todas as atividades. E por isso a característica da fibra também é diferente, tá? Aqueles 55 a 70% de fibras do tipo 2 da RN agora se inverteram para 55 a 70% de fibras do tipo 1, ou seja, nós temos uma característica de fibra muito maior de endurance, justamente por conta do trabalho ininterrupto que nossa ventilação faz há anos e anos até chegarmos à fase adulta e também aí no avanço em direção à fase da terceira idade, enfim, até o final da vida.
Quando esse paciente ele apresenta algum episódio de insuficiência respiratória e há sobre ele a necessidade da indicação da ventilação mecânica, do suporte ventilatório, esse paciente agora ele é pego em um problema de mão dupla, eu posso dizer assim. Assim como o músculo estriado esquelético, ele consegue sofrer sobrecarga por uma sobreutilização, o famoso overtraining, né? Isso também pode causar lesão muscular, lesões musculares que não são favoráveis, muito pelo contrário, são desfavoráveis à fibra muscular. O músculo ventilatório também, assim, pode sofrer, ainda mais por ter um percentual de fibras de tipo 2 muito menor do que do tipo 1 na fase adulta. Assim como o imobilismo, nós já conhecemos o impacto do imobilismo sobre a competência da fibra muscular, ou seja, tanto a subutilização quanto a sobreutilização da fibra muscular, ela pode ser nociva. E na ventilação mecânica, nós podemos causar as duas situações em momentos diferentes. Obviamente que no exercício físico, quando nós estamos falando de musculatura estriada esquelética, de esqueleto apendicular, nós conseguimos observar claramente, nós conseguimos quantificar carga, nós conseguimos identificar com clareza se esse músculo ele está sendo subutilizado ou sobreutilizado mediante a avaliação prévia do profissional. Agora, no músculo ventilatório, como esse músculo ele é utilizado ininterruptamente na ventilação mecânica, a partir do momento onde esse paciente ele é exposto a uma modalidade espontânea, e também na ventilação fora, e na respiração fora do suporte ventilatório, esse paciente nem sempre consegue sinalizar de alguma forma que o músculo ventilatório está sofrendo com sub- ou sobreutilização, subcarga ou sobrecarga da sua fibra. Se nós dividirmos aí os fatores que levam o músculo ventilatório ao desuso para os fatores que levam o músculo à sobreutilização, nós podemos já começar a listar as seguintes diferenças, né? No momento onde o paciente ele é exposto a uma droga sedativa, a um fármaco sedativo, a um bloqueio neuromuscular, e isso inibe a atividade cortical, isso inibe a atividade de tronco, isso inibe a atividade do centro de controle ventilatório, ou muitas vezes, dependendo do bloqueio neuromuscular, vai inibir inclusive a liberação de acetilcolina lá na junção neuromuscular. A não chegada do estímulo na fibra muscular, promovendo assim a ausência total de contração, a ausência total e a hipotonia nessa fibra muscular diafragmática, isso já induz um músculo que é utilizado 24 horas por dia ao imobilismo. Isso já induz um músculo à subutilização. Isso já induz este músculo as características de perda de fibra muscular, as atrofias que nós chamamos, né, de fibra muscular, dadas pelo desuso, pelo imobilismo dessa fibra muscular. Entretanto, não somente esses fatores que são associados, mas também fatores que podem degradar a fibra muscular, que são os mesmos fatores que nós conhecemos, que são os desenvolvedores da polineuropatia doente crítico, que vão desde processos infecciosos, as famosas sepses, né, que são os processos inflamatórios sistêmicos por agentes agressores fúngicos, bacterianos ou virais. Estamos vivendo uma época onde a sepse tem sido muito discutida na Covid-19, né? Glicocorticoides, né? A hiperglicemia em si, ela inibe a atividade das células de Schwann ou Schwann, o que vai diminuir aí a reposição das fibras da bainha de mielina, né? Isso, inclusive, vai desacelerar a velocidade do impulso, impactando mais ainda sobre a competência da contração da fibra muscular. Outros fatores também, como nós já falamos sobre drogas sedativas, bloqueadores neuromusculares, a própria utilização e processos inflamatórios sistêmicos. Outros fatores também, mas isso é um tema para uma outra aula. Então, todos esses fatores que vão degradar a fibra muscular associados à subutilização ou ao imobilismo dessa fibra, eles vão ser somados para a perda dessas fibras musculares e, em consequência disso, a perda da força muscular ventilatória. Se nós falarmos que a mecânica pulmonar ela é extremamente favorável, não estamos mentindo. Entretanto, ela é favorável desde que haja um músculo competente para fazer essa expansão pulmonar. Eu gosto muito de falar que o alvéolo, para mim, apesar de eu amar essa estrutura,
ele é um dos tecidos mais bobos que existem em toda a anatomia. E ele tem que ser bobo, ele tem que ser, justamente porque ele tem que ser extremamente delgado. A característica fina dele é o que facilita a troca gasosa. Se ele não fosse fino dessa maneira, nós não conseguiríamos ter a captação de O2 da forma como nós conseguimos. E pelo fato dele ser fino, ele não consegue fazer sozinho o trabalho que ele tem que fazer, que é expandir, para que haja a entrada do fluxo inspiratório e depois, no recuo elástico, o fluxo expiratório leva aí o nosso produto da exalação. Então, por isso, ele precisa de estruturas que vão realizar esse movimento, que partem desde as pleuras, mas o responsável pelo movimento é o músculo inspiratório. Quando esse músculo ele não tem competência para conseguir puxar esse alvéolo, lembrando que os alvéolos são tecidos elásticos, ou seja, eles sempre vão tender ao recuo, ao seu retorno na posição original. Quando há um desequilíbrio entre essas forças e a força muscular ela é menor do que a força do recuo elástico, eu perco para o recuo. Perdendo assim para o recuo, eu não consigo ter uma expansão efetiva. Não gera um volume inspiratório efetivo, e isso faz com que o paciente tenha uma série de complicações que vão desde a hipoventilação até a hipoxemia, levando ele, em consequência disso, ao desconforto ventilatório e à necessidade do prolongamento da ventilação mecânica, que é nessa necessidade que vai levar muitas vezes o paciente à traqueostomia. Então, nesse primeiro momento, o fisioterapeuta ele já precisa pensar que uma série de fatores que estão associados à sedação, bloqueio neuromuscular, estamos falando muito de bloqueio neuromuscular agora, nos casos graves da Covid-19, né? Sedação, bloqueio neuromuscular e os fatores que vão suprimir, degradar a fibra muscular, já são grandes vilões que nós conhecemos há mais de uma década, falando de esqueleto apenticular. Mas não podemos ignorar o impacto disso sobre o músculo ventilatório. Por outro lado, existem outros fatores que estão associados agora à destruição da fibra por uma sobreutilização, por uma sobrecarga dessa fibra. E esses fatores eles podem partir desde uma oferta insuficiente do suporte para o paciente, fazendo assim com que o paciente aumente o trabalho da ventilação acima do que a fibra muscular de fato tolera durante a ventilação. As pessoas, talvez, que não trabalham com ventilação, elas não conseguem entender como que é possível eu estar auxiliando a ventilação e ainda estar aplicando uma carga sobre o músculo. A carga ela não acontece exatamente dessa maneira. O que acontece é que quando a oferta do ventilador é insuficiente, eu não consigo garantir a ventilação que vai manter o meu equilíbrio ácido-base. Essas alterações dos dióxidos de carbono vão bombardear o meu grupo respiratório dorsal lá no bulbo e vão aumentar o trabalho, vão aumentar, em consequência disso, todo o estímulo do drive ventilatório que nós chamamos. Isso leva o paciente a um aumento da intensidade do esforço, isso leva o paciente a um aumento da frequência respiratória, utilizando, assim, o maior número de fibras musculares. Quando esse suporte ele é muito insuficiente, ele está abaixo do que realmente o paciente precisa, isso pode levar o paciente ao desconforto ventilatório e também a essa lesão da fibra muscular causada por uma sobrecarga da mesma. Só que não é somente o suporte insuficiente que faz isso. As assincronias entre o paciente e o ventilador mecânico também podem fazer isso. Então, o fato do paciente não estar bem acoplado no ventilador mecânico faz com que, em determinados momentos, esse paciente queira estar puxando o ar e o ventilador mecânico já abre a válvula exalatória. Então, o paciente puxa o ar, não consegue sentir que o ar está entrando na via aérea, então ele puxa com mais intensidade. E tudo isso vai causando também a degradação da fibra muscular. Existem estudos que falam sobre a lesão diafragmática há muitos anos. Eu gosto muito de citar um estudo de 88, tá? Sei que o Eduardo não tinha nascido ainda, o Lázaro também não tinha nascido ainda. Eu não tinha, eu nasci em 89, então eu ainda posso levantar esse troféu, né? Um estudo de 88 que já falava que os pacientes que eram ventilados de um modo chamado SIMV, que é a ventilação mandatória intermitente sincronizada, eles apresentavam maior taxa de lesão diafragmática, dado pela taxa de assincronia ser maior do que os demais modos. Então, desde 88, já existem relatos
sobre o impacto que a ventilação mecânica pode trazer na fibra muscular. Obviamente que isso vem sendo discutido desde então, principalmente em meados aí do final dos anos 2000, começo dos anos 2010, mas a partir de 2008, com um dos grandes pesquisadores do tema, que eu gosto muito aí de citar, que é o professor Ivan Goligher. O professor Ivan Goligher, junto com o seu grupo de pesquisadores, eles têm discutido com mais intensidade desde 2018 quais são todos os fatores que desenvolvem a lesão diafragmática, o miotrauma, mas também como que isso pode impactar negativamente no paciente. E eles fazem, aí em 2018, eu gosto muito desse estudo, queria muito estar mostrando para vocês, mas enfim, eu posso depois disponibilizar alguns links para vocês, eu acho que isso vai ajudar bastante. Ele cita muito sobre todo o processo, né? Que a ventilação mecânica, ela pode, por dois caminhos, causar a lesão da fibra, tanto pelas questões de subutilização e sobreutilização. Isso vai levar a fibra muscular a uma perda de força, né, uma perda de competência, uma perda de potência. Essa perda de potência vai aumentar em consequência do tempo de ventilação mecânica. O aumento do tempo de ventilação mecânica vai voltar a expor ele a todos esses fatores que nós já citamos. E esse ciclo fica infinito. Só que, além disso, esse aumento do tempo de ventilação mecânica aumenta o risco que o paciente tenha a ser exposto a outros fatores, como infecções associadas à ventilação mecânica, ou até mesmo relacionadas a outros sistemas que sofrem o impacto do imobilismo do paciente pela indução da ventilação. Guto, mas já dá para andar com o paciente entubado? Eu sei que dá. A grande questão é que esse paciente ele não fica livre, não tem uma independência funcional como um paciente que não está na ventilação. Nós conseguimos reduzir o impacto do imobilismo do paciente ventilado. Nós não conseguimos prevenir com que ele tenha perda de força muscular. E todos esses fatores, todos esses riscos e todo esse prolongamento do tempo de ventilação mecânica vai aumentar a taxa de mortalidade. Isso tudo, além de aumentar todo esse impacto clínico que vai levar esse paciente a maior taxa de mortalidade, em até 40%, também aumenta os custos do serviço. Porque um paciente mais tempo na ventilação mecânica é um paciente que necessita de mais suprimentos, é um paciente que necessita de uma equipe de mais profissionais em cima dele, é um paciente que vai utilizar um leito de terapia intensiva por mais tempo, né? Quem participa do gerenciamento de equipes de terapia intensiva sabe como funciona essa organização do repasse de operadora, do repasse SUS em relação ao tempo de internação que o paciente tem, e tudo isso começa a se tornar um prejuízo para o serviço. Então, o olhar que o Ivan Goligher, de 2018, juntou todas essas informações, gosto muito de citar, tem esse estudo de 88 é do professor Laurent Brochard, que é um professor que até hoje, na Suíça, traz grandes publicações, inclusive em 2016 ele voltou a fazer a citação sobre isso, e com o Ivan Goligher em 2018. E eles falam que nós estamos pensando muito em alvéolo, 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 e é importante. A driving pressure, o mechanical power, a PSILI, são temas pertinentes. Entretanto, não há como nós garantirmos um alvéolo saudável, sendo que lá na frente, quando esse paciente precisar sair da ventilação mecânica, o verdadeiro responsável pela independência dessa dinâmica ventilatória está insuficiente. Então é importante nós olharmos sim para o alvéolo, mas também para o músculo ventilatório. E aí vem a ação do fisioterapeuta, né? Nós somos clínicos e funcionais. Nós somos profissionais que cuidamos tanto das relações de hipoxemia, dos distúrbios distúrbios ácidos básicos, do manejo e segurança da ventilação mecânica, da boa condução, do desmame, estubação, mas nós somos profissionais por essência de funcionalidade. Então, a função, a independência ventilatória, ela é de nossa competência. Nós falamos de treinamento muscular respiratório há muitos anos, nós lemos na literatura há muitos anos falar de treinamento muscular respiratório. Entretanto, muito melhor do que ter que treinar é conseguir reduzir o impacto dessa perda. Então, garantir com que o paciente consiga ventilar de uma maneira onde ele não seja, o diafragma não seja subutilizado, mas também nem sobreutilizado, é a melhor maneira de nós conseguirmos garantir com que essa fibra muscular sofra menos. Não que ela não vá sofrer, tá? Mas com que ela sofra menos.
Um estudo chinês de 2019, perdão, 2020, desse ano, de abril, ele cita, inclusive, um percentual do trabalho ventilatório que nós devemos ofertar na ventilação. E eles chegaram a uma conclusão em torno de 60% a 80% de todo o trabalho ser efetuado pelo ventilador. Esse é um primeiro estudo, não há nada conclusivo. Na leitura, eu ainda não senti, dentro de toda a metodologia, que de fato essa seja a grande resposta. É só um início de uma temática gigantesca que nós estamos desbravando, que é a lesão diafragmática induzida pela ventilação. A grande questão é, existem formas de monitorização, inclusive o Du está olhando aí, Du, se quiser entrar e puxar dentro disso que nós estávamos discutindo, existem formas de monitorizar, mas elas ainda não são tão assertivas, né? Então, o que nós temos em mãos hoje é consequência da evolução na pesquisa do tema. Como se evoluiu tanto na pesquisa da segurança do alvéolo, hoje nós temos uma série de formas de identificar se o alvéolo está ou não seguro. Como o miotrauma é um tema que não foi discutido nessas décadas com tanto ímpeto quanto o alvéolo, não temos tantas ferramentas que podem nos assegurar que o esforço do paciente possa não estar acentuado, né? Só para quem tiver curiosidade, o parâmetro que nós utilizamos aí para essa monitorização é a P01, que é a pressão de oclusão nos primeiros 100 milissegundos. E ela representa a intensidade em pressão negativa da intensidade do esforço inspiratório do paciente. Então, nos primeiros 100 milissegundos do esforço, o ventilador mecânico ele fecha as duas válvulas, tanto a de exalação quanto a de fluxo, e não deixa o ar entrar nem sair. Nesse momento, como o paciente faz o esforço e o ar não entra, essa resposta, essa intensidade de resposta, nos primeiros 100 milissegundos, vai identificar se ele tem um drive acentuado ou não. Obviamente que esse parâmetro ele foi utilizado para monitorizar drive, e nós estamos vendo se o drive está acentuado ou não, pensando no músculo. Penso eu que o balão intraórtico possa, perdão, falei uma besteira gigantesca, o balão esofágico seja uma das formas de nós monitorizarmos a pressão inspiratória, mas a sua aplicabilidade é muito baixa, então nós ainda estamos nesse pântano da lesão diafragmática induzida. Pouco recurso, mas uma terra extremamente valiosa. Né? Quando a gente fala pântano, talvez algumas pessoas não gostem, mas nós temos que entender que o pântano é extremamente importante. Ele não parece tão bonito, ele não parece ser tão claro, não parece ser uma coisa muito bem definida, mas o que tem ali embaixo é muito importante. E a partir daqui eu acho que é o caminho que a fisioterapia tem que desbravar dentro da ventilação. Rapaz, se deixar eu falo até amanhã, Du. Ou seja, como qualquer músculo estriado esquelético, os princípios de sobrecarga, de reversibilidade, a fadiga, a exaustão, o diafragma ele também está Sim, a grande suscetível. questão é, talvez quem está mais habituado a discutir fibra muscular, esqueleto apendicular, deve estar pensando, não, mas se a gente colocar a carga vai ser melhor. Óbvio, tanto que o treinamento muscular respiratório, ele é baseado em cargas, né? Tanto lineares quanto alineares. A grande questão está na característica da fibra. Se eu ficar somente estimulando carga, 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 eu perco a característica principal do meu músculo, que é a característica de endurance, certo? Eu começo a ter uma característica que esse músculo não precisa, que é a característica de contração rápida. E isso faz com que este músculo evolua a fadiga com velocidade. E o músculo ventilatório não pode fadigar. Ele não pode. Se eu tiver hipertrofia e ganho de fibra do tipo 2, para o músculo ventilatório de um indivíduo adulto, isso não é importante, isso não é valioso. Não que eu não precise, mas eu não preciso em grandes quantidades. Por isso é importantíssimo nós sempre lembrarmos que a fibra muscular ela tem uma característica muito específica. E a sobrecarga ela vai atrapalhar toda essa dinâmica da contração muscular diafragmática. E pensando nas doenças neuromusculares, obviamente que você tem uma população especial, onde a fadigabilidade e a exaustão ela pode ser consequência. Olha que interessante, Du. Há muitos anos já se falam sobre a utilização
de um volume pulmonar maior para pacientes portadores de doenças neuromusculares. Óbvio que a minha opinião ela é só uma ideia, não há nenhuma conclusão em relação a isso, é uma ideia minha, mas talvez essas publicações de uma sobreassistência ventilatória não ser positiva também como a subassistência, talvez comecem a ser olhadas de maneira diferente para o paciente neuromuscular. Hoje, ventilam os pacientes com doença neuromuscular a 10 ml por quilo de peso predito, perdão. Então, o volume corrente ele é relativamente mais alto. E a minha pergunta é, será que isso não causa sobreassistência? Obviamente que eu não posso causar sobrecarga da fibra muscular do paciente neuromuscular, porque isso acelera a destruição da fibra, só que ao mesmo tempo nós já sabemos que o imobilismo também acelera a destruição da fibra. Tanto que, num passado distante, o paciente neuromuscular, a reabilitação era muito diferente do que é hoje. Hoje se fala de treinamento, hoje se fala de carga para o esqueleto apendicular, mas ainda existem algumas reticências quanto à carga para o músculo ventilatório. Existem estudos para ter treinamento muscular respiratório para essa população? Existem. Agora, o próximo passo, esse degrau que é maior, esse gap que eu acho que é gigantesco, que nós precisamos vencer, tudo bem, eu posso aplicar uma carga? Posso. Mas será então que eu não posso reduzir um pouco a assistência que está ofertada? Não sou de grupo de pesquisa de doenças neuromusculares. Se alguém aqui trabalha com isso, eu acho que talvez seja uma ideia que a gente possa trocar algumas figurinhas. São passos que nós vamos galgando, as literaturas elas vão correndo em paralelo e chegou o momento talvez de juntar essas ideias e formar uma linha de raciocínio para essa população específica. E pensando em lesão por microtraumas, obviamente que você tem um processo inflamatório na jogada, né? Sim. Eu acredito que tenha situações algumas situações clínicas, elas podem ter uma característica de surto-remissão, outras situações clínicas, situações mais agudizadas, e outras situações clínicas talvez mais crônicas, vamos dizer assim. Você poderia exemplificar essas diferenças em relação à fisiologia do reparo ou do processo inflamatório para essa fibra muscular? Então, Du, como você comentou, existem situações e situações onde a lesão ela pode ser positiva, como a lesão pode ser negativa, né? Quando nós trazemos esse conceito para o músculo ventilatório, nós começamos a desviar um pouco o olhar pela presença de outros músculos que também estão associados a toda essa dinâmica. Na respiração, na ventilação espontânea independente do paciente, ele tem uma série de músculos e fibras musculares e de grupos musculares principais, que nós chamamos, mas também características de músculos acessórios. A partir do momento que esse paciente ele apresenta uma sobrecarga da fibra muscular, esse paciente inicialmente ele vai aumentar a intensidade da contração. Existem outros mecanismos fisiológicos de resposta para tentar diminuir essa sobrecarga. O esforço expiratório, por incrível que pareça, ele favorece a inspiração por diminuir a CRF, mas quando essa fibra muscular já não consegue mais vencer a carga que foi imposta, outras fibras musculares começam a entrar em paralelo. Então, mesmo que haja uma mudança da conformidade dessa fibra muscular, quando nós estamos falando em um processo crônico, nós já não temos mais toda essa característica justamente por uma entrada, um acesso de outros grupos musculares acessórios que vão fazer esse trabalho sujo, esse trabalho pesado, essa carga adicional que está atenuada. Então, nós temos essas características distintas, né? O músculo acessório do paciente que não tem uma doença muscular, uma doença pulmonar crônica, ele é um músculo acessório que não tem grande competência, ele não tem grande efetividade, até mesmo porque ele não foi requerido no histórico do paciente. Então, não é um músculo hipertrofiado e o seu auxílio, ele, inclusive, ele é limitado a tempo.
é um músculo que rapidamente fadiga e que vai voltar a intensificar a sobrecarga do músculo principal, que é o diafragma, os intercostais externos, que é a nossa principal preocupação. Quando nós estamos falando de um paciente que é exposto a uma sobrecarga de mecânica pulmonar a longo prazo, isso não acontece da mesma forma, porque esses músculos acessórios que estão sendo requeridos há anos, há décadas, são músculos extremamente hipertrofiados. Tem um vídeo de uma paciente, quando eu trabalhava no ambulatório de pneumologia, que o esternocleidomastoide dela, eu brincava falando que era o quadríceps femoral que ela tinha no pescoço, de tão hipertrofiado que essa paciente tinha. E essa característica faz com que essa fibra muscular tenha mais competência, tenha mais função e consiga diminuir o impacto sobre o músculo principal. Então, todo esse desenho de surto-remissão ou vamos separar assim, naquela intensidade, aquela lesão de fibra que pode ser positiva ou negativa, ela varia muito de acordo com o quanto o meu músculo principal tem de um time reserva, sabe? Quantos jogadores tem no banco para ajudar e quanto esse jogador do banco é bom, né? A gente costuma falar, eu sou jogador de basquete, ex-jogador de basquete, e a gente fala que banco no basquete ganha jogo, né? Banco ganha jogo, time reserva ganha jogo. Então é importantíssima essa característica. O paciente que não tem uma fibra muscular acessória hipertrofiada, ele vai ter um sofrimento da fibra principal muito maior, uma destruição de fibra negativa, vamos dizer assim, muito maior do que naquele paciente crônico que tem um banco de reservas que poderia ser titular em qualquer time. Não quero citar o meu time que eu torço, que tem já teve um banco de reservas exemplar, né, Filano? Inclusive, acho que nós torcemos para o mesmo time, então a gente entende como isso é importante. Com certeza absoluta. Quando a gente fala de músculo, estriado esquelético, força, endurance, né? A gente não pode deixar, acho que, de perguntar sobre a avaliação. Então, quais são os instrumentos aí para mensurar essa força, resistência? O que nós temos aí de novidades? Ou qual é o padrão ouro, as possibilidades para avaliar essa força muscular? Olha, o dispositivo mais importante que nós temos, ele é bem antigo, por sinal, que é o manovacuômetro. Todos nós vimos na faculdade, e ele avalia, na verdade, a intensidade do esforço através do quanto o paciente reduz a pressão intratorácica. Então, quanto mais força ele tiver, mais ele vai conseguir reduzir a pressão intratorácica no esforço inspiratório. Existem outros recursos tecnológicos mais baratos, como, por exemplo, o S-Index, que ele faz uma estimativa, né, que a gente chama de índice espirométrico, é o Spirometer Index. Ele faz uma estimativa da Pmax baseado na intensidade do fluxo. Isso na ventilação mecânica tem uma tese de mestrado de uma professora de Campinas, que fez um comparativo, inclusive, nisso, o manovacômetro e o S-index em paciente entubado. Ela viu que a diferença era muito grande. E discutindo com ela ali, uma vez, conversando com ela, eu cheguei a levantar a hipótese do seguinte: pelo fato do tubo ser uma carga alinear, eu tenho uma cânula que aplica um atrito, uma resistência, e tem o biofilme, né, que é formada, aquela crosta que é formada na parede da cânula, isso tudo impacta sobre o fluxo. Esse atrito, esse componente resistivo atenuado no espaço morto, impacta no fluxo. Então, será que não é isso que torna o S-index insuficiente para o paciente entubado? Até o momento, nós temos algumas ferramentas que são a avaliação da efetividade da intensidade da fibra muscular, o manovacuômetro, a manovacometria, analógica, famosa, mas hoje em dia já digitais e bem tecnológicas. O S-index é uma ferramenta mais em conta, tá? Que é de um fabricante específico, que pode ser uma ferramenta paralela aí. Além disso, beira-leito, UTI ali, beira do leito com paciente de ventilação mecânica, nós temos os achados clínicos, né? Que são a P01, uma avaliação de mecânica propriamente dita, mas as relações de avaliação da clínica ventilatória. E o principal responsável aliado nisso é a frequência.
Quanto maior a frequência, significa que maior a demanda e maior a sobrecarga da utilização do músculo. Assim como, quanto menor a frequência, menos utilizado esse músculo está sendo. Então é importantíssimo nós sempre avaliarmos. Ah, Guto, mas a frequência respiratória normal está entre 12 e 20? Sim, mas será que 12 não é uma frequência muito baixa já para esse paciente? Ou seja, que indica que esse paciente está confortável demais, né? E esse conforto excessivo não pode muitas vezes ser uma hipótese que a subutilização da fibra muscular vá causar alguma degradação da mesma? Assim como frequências acima do valor de 20, 21 ciclos por minuto, também podem indicar que essa fibra muscular está trabalhando em excesso. Apesar de existirem tecnologias do beira-leito, ventilação mecânica, nós temos, óbvio, temos o trabalho da respiração, que é o OB, temos a P01, um grande aliado, nós temos aí, num modo específico de ajuste neural, a intensidade em milivolts do estímulo diafragmático, também pode ser utilizado talvez como uma ideia, mas os achados clínicos ainda estão em 99% das situações, né? E são neles que nós muitas vezes nos sustentamos. Justamente pelo aquele fator que eu comentei com vocês. Olharam para o alvéolo a vida inteira, a fibra muscular ela foi pouco discutida, por conta disso a tecnologia, a indústria não avançou tanto nessa variável, entendeu? Augusto, bem, a área hospitalar, ela não é a minha área, o meu contato ele foi muito superficial, né? Mas eu tenho, obviamente, algumas curiosidades, até pela própria fisiologia neuromuscular, e eu acho que eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Se você já ouviu falar, ou viu em algum momento, ou leu, sobre a eletroestimulação no músculo diafragma, né? Então, é uma área que, obviamente, eu domino, especificamente para músculos do esqueleto apendicular, vamos dizer assim, na sua grande maioria, né? Outra coisa interessante, né? A eletroestimulação, pensando no músculo estriado esquelético, ela tem uma resposta mais favorável no músculo que tenha uma inervação íntegra, vamos dizer assim. E aí uma outra pergunta, é comum casos de denervação do diafragma? Vamos lá. Existem sim já muitos estudos e não são novos não de eletroestimulação diafragmática, tá? Confesso que eu não sou um detentor da técnica da eletroestimulação diafragmática, são poucos os que eu conheço que conseguem aplicar com excelência essa estimulação. Os resultados são reais, os resultados são verdadeiros. A denervação diafragmática, ela acontece, tá? O que nós vamos ver muito mais de relação inervação-fibra é quanto às incisões anterolaterais do tórax, né? Então, as toracotomias, muitas vezes, elas podem causar aí ressecções do nervo frênico. E isso é um risco, tá? Hoje em dia, obviamente, os cirurgiões cardíacos, pulmonares, torácicos, eles já conhecem a anatomia com muito mais excelência e reduz muito o risco, mas esse risco ainda é verdadeiro. Na toracotomia, acontece a ressecção do nervo frênico. E aí nós já conhecemos o desfecho disso, né? Fez a ressecção do nervo. Infelizmente, o diafragma, que é responsável por até 70% do volume corrente, uma das cúpulas não recebendo estímulo, a mecânica pulmonar ela fica bem comprometida. Vou falar de outra coisa, hein? Tá falando de tecnologia, vamos dar um passo adiante aí. Já conheço relatos sobre a neuromodulação estar trazendo impactos sobre a força muscular respiratória em pacientes de TRM, em pacientes de lesões isquêmicas encefálicas, e isso tem acelerado aí a saída da ventilação mecânica desses pacientes. São relatos, tá? Tem aí não uma nem duas pessoas que relatam, mas a neuromodulação em pacientes neurológicos que acabam tendo impacto sobre a mecânica ventilatória, o TDCS, mais precisamente, tem sido um grande aliado nessa recuperação. Óbvio, nós estamos falando aí de algo que é extremamente novo. Se a gente colocar o dedo até queima de tão quente que tá, né?
É verdade. Hoje no Brasil, acredito que a Luanda Colange, que é uma fisioterapeuta, professora na Uniso de Sorocaba, foi minha aluna muitos anos atrás, ela seja aí uma das referências mundiais em publicações aí no TDCS. Eu acho Legal. show. Maravilha, conversamos sobre a questão da função muscular, né, as características da fibra, o excesso e a falta de ventilação e como monitorar. Você comentou dessa dificuldade, falamos aí da avaliação e uma abordagem da eletroestimulação. Muito bom, muito bom. Antes de terminar, uma curiosidade, cara. Você é professor durante alguns anos e utiliza uma técnica show de bola, né? De Ih, rapaz. músicas para. Cara, de onde veio essa ideia maluca, cara? Como que surgiu isso? Conta a história pra Cara, gente. já eu fiquei vermelho já. Já fiquei vermelho. A minha história ela é a seguinte, cara. Eu brincava de fazer uma paródia ou outra aqui, mas com músicas na igreja. Eu era músico na igreja, então eu fazia algumas paródias com algumas situações de humor de igreja, mas muito pontual, muito cru ainda, digamos assim. Se for ouvir uma primeira lá de anos atrás, eu nem lembro mais como que é, você ia dar risada da minha cara. E eu dava aula no UNASP, inclusive a faculdade onde eu me formei, em 2015. Eu dava aula de neuroanatomia, né, uma turma que já se formou, e um dia, pensando em aferência, eferência, tomando um banho, eu lembrei do Rap da Felicidade. Aquela música, eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. E, cara, eu juro, em menos de 15 segundos a letra inteira veio na minha cabeça, né? E aí veio a famosa, eu só quero aprender diferença de aferente e eferente, eu vou saber, eferente pra dançar, aferente é sensitivo pra na prova eu arrasar. E aí depois eu complementei, né? Mas, meu caro professor, eu já não sei o que fazer. Tem o giro pré-central e pós-central para aprender. O giro pré-central é o que faz o movimento, pós-central é sensitivo, sobe atrás depois do centro. Enfim, e essa foi a primeira, né? A partir dali eu fiz uma que falava sobre centro de controle ventilatório em homenagem ao milionário José Rico, porque na época um deles tinha morrido, acho que foi o milionário, não lembro. E aí eu fiz nessa longa estrada da vida, né? Eu fiz grupo respiratório dorsal, é o que faz meu pulmão respirar. E o grupo da ponte, então, é o que manda o quanto puxar. Tudo focado em centro de controle respiratório, neuroanatomia ainda. E dali, as coisas começaram a acontecer. Eu era professor universitário, eu já havia dado aulas na pós-graduação do HC, na pós-graduação do Instituto Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho, e aí a mídia social me conheceu, o Facebook me conheceu, né? Porque o Facebook era muito forte. E eu falei, não, vou começar a investir um pouco mais nisso, né? Em 2016 eu fiz uma das que mais bombou, né? Que era da música Olha a Explosão, e a partir dessa não existe nenhuma música que eu falo que é possível menores de 18 anos ouvirem, né? Só a versão da paródia, né? Porque a versão original não são músicas muito boas, nem muito tranquilas. Só que são músicas virais, né? E a música do Coração em 2016 falava assim: o coração é especialista, estude e não desista. Ele manda o sangue que garante a sua vida. O coração é especialista, estude e não desista. Ele manda o sangue que garante a sua vida. Ele manda o sangue que garante a sua vida. Isso sem falar do sistema de condução. O nosso sinusal é que faz a estimulação. Olha o coração. Quando ele bate, ele faz a injeção. Envia o sangue para circulação. O lado direito manda para o pulmão. Ventrículo esquerdo para o corpo. Então, tão, 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 tão. E aí foi. Aí tem de anatomia pulmonar, tem de assincronia, tem de atuação do fisioterapeuta, nem é nada de ensinar, é mais para tirar um sarro, sabe? Mas não a tiração de sarro, mas para contar o nosso cotidiano, sabe? Tem falando sobre tirar o paciente do leito, tem marchinha de carnaval. Cara, eu tenho mais de 25 paródias, eu não lembro a letra de todas. Eu pretendo de lavagem das mãos, né? Eu fiz
de lavagem das mãos do Gabriel Diniz, antes da morte dele, ele curtiu a paródia, fiquei super feliz, depois ele morreu, e essa paródia de lavagem das mãos, na verdade, foi um pedido de uma fisioterapeuta gestora do Hospital do Câncer no Mato Grosso, e aí ela pediu que eu fizesse uma paródia de lavagem das mãos com essa música, fiz, e foi um sucesso, enfim, e isso me ajudou muito na mídia social, cara. Como eu falei para você, meu enfoque é um ensino diferenciado. Obviamente que temas como esse que nós falamos hoje são temas novos e com discussões científicas muito grandes. Mas ali, sala de aula, na aula online com o aluno, eu tento simplificar ao máximo. Então, eu faço meme na fisioterapia, memes tanto engraçados quanto memes didáticos. Às vezes são engraçados e didáticos, sempre tem aquele toquinho no fundo que tem algum ensinamento. E as paródias. Então você vai, é um conteúdo pesado, a gente viu que lesão diafragmática, por exemplo, é densa, né? A gente vai discutindo, vai cansando, vai pesando, mas de repente vem uma música, vem um meme, vem uma piada que tem tudo a ver com o assunto. Isso traz o aluno de volta, isso resgata, aumenta o aprendizado, aumenta o conhecimento. E eu tenho firmado a minha carreira como docente nisso, nessa pegada diferente. Óbvio que nem todo mundo gostou no começo, mas o público gostou e é para isso que eu trabalho, né, Edu? Eu acho que são estratégias, cara, que obviamente contribuem para a absorção, né, do conteúdo. É um conteúdo que obviamente ele não é simples de ser absorvido. E, pô, cara, cada um tem a sua estratégia, né? Eu, por exemplo, eu gosto de usar lousa, eu não abro a mão da minha lousa e meus alunos sempre falam, porra, o Edu é o cara que usa lousa, né? Você pega o Rogério Gozzi, cara, ele desenha bem, usa óculos escuros, ensina anatomia. Pô, você com as paródias, então assim, Eu não vim de boné porque é uma live diferente, mas dou aula de boné, é uma pegada diferenciada, né? Exatamente, cara, exatamente. Eu entendo que são estratégias sempre bem-vindas, né? E que os mais velhos e os mais conservadores, eles precisam acompanhar, precisam entender o motivo, o que motivou, antes de saírem falando que não gostam, como você citou. Então, eu acho que esse tipo de crítica desconstrutiva a gente tem que, obviamente, deixar de lado e procurar criar as estratégias. É o que você falou, é uma geração que curte, né? E a gente tem que se reinventar. Daqui 30 anos, você vai ter que utilizar ou otimizar essa estratégia, e a vida é assim. A vida Daqui é assim. 30 anos a minha estratégia vai ser velha, né, Edu? O mundo vai ser diferente. Ela muda, ela vai mudando, é muito interessante, né? E eu tenho pesquisa, na verdade, o cara é professor de cursinho, ele chama Pierre Ludi, é o professor Pierre. Eu tenho a coleção de livros dele, e o cara, ele explica basicamente o seguinte, né? Que a gente precisa estudar e não única e exclusivamente assistir aula. Mas ele bate em algumas teclas interessantes, cara, como, por exemplo, leia o livro que seu filho está lendo, procure assistir os programas, escutar as músicas que os mais novos estão escutando, e conforme você vai ficando mais velho, procure andar com pessoas mais jovens, exatamente para você conseguir entender, compreender e adaptar as suas rotinas, né? Principalmente para quem é professor, para quem curte ensinar. A geração ela vai mudando e, sem dúvida nenhuma, a gente precisa adaptar. E a forma que você encontrou de transmitir o conteúdo, eu particularmente acho fantástica. Obrigado, cara. Considerações finais, meu amigo, antes de eu encerrar a nossa live. Vamos lá. Só para fechar o assunto que nós estávamos falando agora, né? Uma das grandes lutas que eu tive, foram de desmistificar que meu conteúdo era um conteúdo raso. Então, eu tive que, de uma forma diferente, muito criticada no começo, provar que eu estava falando aquilo que a ciência fala, que eu estava falando tudo pautado em literatura, pautado em evidência científica. A aula acabou, não consegui projetar por conta dos problemas técnicos que eu tive aqui, mas toda a aula pautada em literatura científica e atualizada. Ainda assim, como você comentou, né, eu leio muito sobre TED Talks, leio muito sobre técnicas de alcançar o público de uma maneira dinâmica que aumente a compreensão.
Sobre as considerações finais do tema, pessoal, volto a falar o seguinte: os últimos 12 anos da fisioterapia intensiva, eles foram muito positivos. Há 12 anos, uma grande publicação do Dr. Peter Morris mostrou o impacto que a reabilitação do doente crítico tinha no tempo de internação, no tempo de ventilação. Em 2010, veio a RDC7 no Brasil, regulamentando a nossa profissão. Em 2011, o COFITO fez o Acórdão 402, falando sobre o regimento da profissão da fisioterapia intensiva. E aí, para vocês terem uma ideia, é uma crescente de 12 anos muito positiva. Esse ano de 2020 tem sido um ano marcado, 2019, 2020, um ano marcado por estados conquistando alguns projetos de lei para fisioterapia 24 horas. Então, assim, a fisioterapia intensiva tem crescido muito. Só que a gente não pode esquecer que nós estamos crescendo numa velocidade ainda inferior do que nós podemos crescer. Nós temos conhecimento, nós temos ciência, nós temos técnicas que nos colocam em posições que ainda não conhecemos. Nós conseguimos sim reduzir o tempo de internação. Nós conseguimos sim reduzir mortalidade, não perdendo a nossa essência de funcionalidade. Tanto a clínica, mas principalmente a função tem sido provada como uma das grandes responsáveis pelo impacto clínico desse paciente. Então eu quero sempre voltar a enfatizar. Lesão diafragmática é um tema novo? Mas para nós não deveria ser. Nós somos profissionais de função. A nossa essência é funcionalidade. Então vamos resgatar isso, porque a literatura tem provado o quanto nós podemos trazer impactos clínicos e financeiros para os serviços. Mostrando impacto financeiro, provando isso através de indicadores, rapaz, esse problema que tantos profissionais acabam falando, que são as questões financeiras da fisioterapia, elas vão mudar. Então, os próximos anos, com esse avanço da ciência, o avanço do conhecimento dos profissionais, tende aí a mostrar o nosso valor muito maior do que a pandemia já mostrou. E a gente tem conhecimento, técnica e ciência para isso, beleza? Eu falo, Du, você não pode dar a palavra para mim, cara. Cara, fica à vontade, show de bola. Eu adorei. Eu aprendo a cada live, nessa não foi diferente. Para mim foi fantástico ver os pontos aí de coincidência, né, do diafragma, que é um músculo estético como outro qualquer, né, e o quanto que existem pontos aí de convergência. Eu quero agradecer, Augusto, a sua presença, pedir aí para todos que estão assistindo e aqueles que irão assistir, que acessem o canal do YouTube, que vai ficar lá disponível e também vai ficar na timeline do Facebook, e também que sigam o Gutão aí. Qual é o arroba lá, Augusto? Vocês me encontram em todas as mídias sociais como @Augusto Cruz Fisioterapia. Tudo, Twitter, Insta, Face, YouTube, tá? Augusto Cruz Fisioterapia. Você vai me encontrar lá e vai ver a bagunça organizada que eu faço. Maravilha, maravilha. O Leandrão tá pedindo para você fechar com uma paródia aí. Rapaz, vamos colocar uma batida então aqui, Du. Se o Leandrão Oi? pediu para fechar, vamos colocar uma batida. Pera aí. Rapaz, vocês fazem eu passar cada vergonha, hein, meu? Ó, essa é a mais famosa até hoje, viu, Du? Que é uma paródia de uma música chamada Vai Embrasando. Não precisam ouvir a música original, tá? Só uma dica. E eu falo sobre a anatomia do sistema respiratório, beleza? E é funk, gente. Desculpa pra quem não gosta de funk, mas é o que é viral, na verdade, é o que o pessoal mais ouve. Então, Du, fala pra mim se você tá ouvindo. Tá ouvindo? Então, beleza. Anatomia do sistema respiratório. Fala assim, ó. Entra na narina co animeato, a nasofaringe atrás do palato, depois da glote a traqueia tá ligada. Depois da glote a traqueia tá ligada, e na carina ela dá uma bifurcada. Então, para como tá localizada essa parada, o brônquio esquerdo horizontalizada,
pulmão direito, lobo médio é a sacada, tendo as fissuras e uma bem localizada. E o pulmão esquerdo é menor, é isso aí. 40% do volume que cabe ali. Vai ventilando, o ar entrando, O2 trocando, e saturando, E aí repete, vai, toda a anatomia resumida aí. Essa é bagunça, hein? Tivemos hoje Augusto Cruz, graduado em fisioterapia pela Unasp, docente, coordenador de pós-graduação em fisioterapia hospitalar, especializado em fisioterapia intensiva pela FAC Redentor e com aperfeiçoamento em pediatria hospitalar pela Unifesp. Gutão, obrigado, cara, pela Valeu mesmo. Obrigado, Leandrão. Obrigado, galera da FLZ4. Um abraço, hein? Prazer gigantesco estar com vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu. A gente se vê por aí. Valeu! Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.